Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Santa Teresa d'Ávila e a perseverança na oração. Você tem dificuldade em ser fiel à sua vida de oração? Ou você é o tipo de pessoa que reza mesmo sem vontade? Queremos aprender com Santa Teresa d'Ávila a perseverança na oração. Um dia, Santa Teresa d'Ávila se encontrava num estado de aridez espiritual terrível. Por ser religiosa, ela tinha a obrigação de adorar ao Senhor Jesus por pelo menos 1 hora no seu dia. Santa Teresa, sabendo da sua pouca vontade de adorar a Jesus naquele dia, pediu às suas irmãs que trancassem a porta da capela pelo lado de fora e que só abrissem quando tivesse passado 1 hora. Assim o fizeram. A santa, sem nenhuma vontade de rezar, começou a contar os tijolos da capela, um por um. Terminada então a sua hora de adoração, as irmãs abriram a porta da capela e ela saiu. Alguns dias depois, Santa Teresa percebeu que sua aridez espiritual havia cessado e uma enorme paixão pelo seu divino esposo havia tomado conta de seu coração. Ela, naquele dia, foi adorar a Jesus com um amor que nunca havia sentido antes. Em um determinado momento de sua adoração, a santa apaixonada interrogou Jesus dizendo: "Meu doce Jesus, qual foi o dia que tu mais me amaste?" Ela ouviu imediatamente a resposta de Jesus: "Teresa, o dia que eu mais te amei foi aquele dia em que tu não querias me adorar, mas só para permanecer na minha presença ficastes contando os tijolos da capela." Que através desse grande exemplo de Santa Teresa possamos buscar sempre a constância e a perseverança na oração. Não podemos nos esquecer que muito mais do que nós temos sede de Deus, Deus tem sede de nós e nos quer por perto. Como bem disse São João da Cruz, se uma alma busca a Deus, muito mais Deus busca a ela. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. O dia em que Santa Teresa caiu do burro. Muitas vezes Deus nos permite passar por poucas e boas, por motivos que só Ele conhece e que para nós parecem perfeitamente sem sentido nem razão. E mesmo que tenhamos ou tentemos ter uma relação de confiança, fé e filialidade com Ele, nem sempre é fácil aceitar de bom grado essas provações que Ele permite que enfrentemos. Essa experiência não é novidade alguma. As vidas dos grandes santos estão repletas de fases difíceis, nas quais ocorre a oportunidade de escolher livremente renovar a fé nele quando tudo provoca desânimo. Vários desses grandes santos atravessaram a assim chamada noite escura da alma, terrível experiência de aridez espiritual tão intensa que se chega perto de renunciar à própria fé na existência divina. Mas Deus permite apenas o que podemos suportar, e a seguinte experiência ilustra bem essa verdade. Conta-se que Santa Teresa de Ávila estava indo de burro até um dos conventos da ordem carmelita, quando o burro achou por bem derrubá-la em plena lama. Além de se sujar toda, ela ainda machucou a perna. Ela então olhou para o céu e disse a Deus, com quem tinha grande intimidade filial: "Senhor, que bela hora para acontecer isso! Por que deixaste isso acontecer?" Uma voz do céu lhe respondeu: "É assim que trato os meus amigos." E a santa mística retrucou no ato: "Então não me admira que tenhais tão poucos." A propósito, bons amigos desabafam uns com os outros. E isso vale para a nossa amizade com Deus também. Se você estiver passando por provações, sejam grandes ou pequenas, abra-se com Deus como um amigo sem máscaras. Desabafe, diga que não entende, renove a confiança nele, peça a sua ajuda e faça a sua parte. As fases difíceis são apenas fases, elas passarão.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Quinto dia, pobreza. O Senhor já lhe dera o desejo de pobreza, desejo de, mesmo no seu estado, pedir esmola por amor a Deus, de não ter casa ou qualquer outra coisa. Mas pensava que talvez as monjas não tivessem esse mesmo desejo. Muita coisa ouvia sobre esse assunto e inquietava o seu coração. Um dia, estando em oração, ao olhar Cristo na cruz, tão pobre e desnudo, não suportou a ideia da riqueza. Suplicava-lhe em lágrimas que fizesse as coisas de maneira que viesse a ser tão pobre quanto ele. Insatisfeita com o voto de pobreza que se seguia no mosteiro, questionou algumas vezes sobre qual seria a melhor forma para vivê-lo, mas não recebeu o apoio que desejava. Entregou o caso à Sua Majestade, que lhe pediu para não deixar de estabelecer o mosteiro na pobreza, pois essa era a vontade de seu pai e sua, e que lhe ajudaria. Muitas monjas temiam passar fome, por isso ensinava que viver a pobreza é ter a certeza de que nada vai lhes faltar, que o sustento vem do Senhor e que Ele dará o próprio alimento. Assim, que não se preocupassem com a renda e com o alimento, mas deixassem isso com o Senhor dos ricos e da riqueza. Estava certa que a promessa de Deus, feita um dia a ela, não deixaria de ser cumprida. Conceituava que a pobreza é um bem que traz em si todos os bens do mundo, uma grande soberania. Dizia que quem deseja honra tem interesse por rendas ou dinheiro, mas quem é pobre, mesmo que mereça honra para si, é pouco considerado. Suas casas eram pobres em tudo e pequenas, assemelhando-se em algo no rei, que teve por casa apenas o presépio de Belém, onde nasceu, e a cruz, onde morreu. Considerava que, além de se viver a pobreza material, deveria-se viver a pobreza espiritual. Nas horas de tribulação, de intranquilidade, nas perseguições, nos sofrimentos e nos tempos de aridez, encontrava em Cristo o bom amigo, porque o via como homem, permanecendo em sua companhia. Para ela, o Senhor se viu privado de todo consolo, restando-lhe apenas os sofrimentos. Não desejava então deixá-lo só, fazendo-o sofrer mais. A verdadeira pobreza de espírito consiste em não buscar consolo nem prazer na oração, mas consolações nos sofrimentos, por amor àquele que sempre viveu em meio a eles, e em ter paz nos sofrimentos e securas. Mesmo que sinta alguma coisa, a alma não deve se inquietar ou perturbar, como fazem certas pessoas que consideram tudo perdido se não tiverem sempre trabalhando com o intelecto e sentindo fervor. A pobreza é a estrela real que o imperador celestial trilhou com todo o desvelo, monjas do Carmelo. Reflexão. Ao ver Cristo na cruz, pobre e desnudo, não suportou a ideia da riqueza, por isso suplicou-lhe que ajudasse a viver a mesma pobreza de Cristo no Carmelo. Viva a pobreza, o desprendimento dos bens materiais, confiando na providência divina? A verdadeira pobreza espiritual, segundo Santa Teresa, consiste em encontrar em Deus a consolação nos sofrimentos e em ter paz nos momentos de dores e securas. Nos momentos de sofrimento, solidão, aridez, tribulações, busco o consolo em Deus, encontrando em Cristo o verdadeiro e bom amigo? Oremos. Santa Teresa de Jesus,
Vós que vivestes a pobreza material e espiritual, encontrando em Sua Majestade o consolo e ajuda adequada nos momentos de sofrimento e aridez. Fazei com que eu, livre de todos os bens terrenos e abraçando a cruz de Cristo, assuma a verdadeira pobreza que nasce do coração de Deus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nada me perturbe, nada me amedronte. Paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta. Só Deus basta, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta.